Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Básica, Revisão. Aula 8, Módulo 1. O assunto: como se explica o efeito Edison? Vamos lá? Na época de Edison, a ideia dos elétrons e do fluxo de elétron não tinha ainda sido levantada. Hoje sabemos que quando o filamento torna-se incandescente, ele libera um grande número de elétrons de sua superfície. Você se lembra de que os elétrons movimentam-se ao redor do núcleo de um átomo a alta velocidade. Quando um átomo é aquecido, a velocidade aumenta e, eventualmente, um elétron pode adquirir energia suficiente para escapar do átomo. Estes elétrons, na superfície do filamento, simplesmente voam para o espaço e alguns batem na placa localizada perto do filamento. Quando um elétron escapa de um átomo do filamento, o átomo tem um elétron a menos. Preste atenção. Quando um elétron escapa de um átomo do filamento, o átomo tem um elétron a menos. Você deve lembrar que num átomo normal, o número de elétrons em órbita é igual ao número de prótons no núcleo. Se um elétron escapar de um átomo, o átomo ele tem um elétron a menos. Disse então que o átomo ele tem carga positiva. Pelo fato de muitos elétrons escaparem do filamento aquecido, o filamento ele adquire então uma carga positiva. O elétron que bate na placa volta para o filamento carregado positivamente, através do microamperímetro, que é um aparelho que mede a corrente. Isso explica por que o microamperímetro indica o fluxo da corrente de elétron. Visto que Edison ele não levou adiante as suas experiências e não tentou usá-la para qualquer finalidade, este princípio não foi usado durante algum tempo. Muitos anos depois, um homem chamado J.A. Fleming, que é um cientista da Inglaterra, ele inventou então um dispositivo semelhante e usou num certo número de circuitos simples. Fleming, ele chamou este componente de válvula, também chamada diodo a vácuo. Por quê? Porque permitia o fluxo da eletricidade apenas numa direção. Na figura ao lado, observe. Nela mostramos claramente o funcionamento do diodo a vácuo. Observe também que na figura, na parte A, foi acrescentada uma bateria ao circuito de Edison entre a placa e o filamento. Preste atenção, aluno. De acordo com a figura parte A, observe que foi acrescentada uma bateria ao circuito de Edison entre a placa e o filamento. O terminal positivo da bateria atrai os elétrons negativos dentro do diodo. Isso provoca, então, um fluxo maior de corrente. Observe que na figura ilustramos a direção do fluxo da corrente de elétron utilizando a seta. Preste atenção. Observe com atenção a figura ilustrada. Nela mostramos a direção do fluxo da corrente de elétron utilizando a seta. Quando o diodo a vácuo é ligado no circuito de tal forma que a sua placa é positiva com relação ao filamento, diz-se então que o diodo tem polarização direta. Preste atenção. Quando o diodo a vácuo ele é ligado no circuito de tal forma que sua placa ela é positiva com relação ao filamento, diz-se então que o diodo tem polarização direta. Se você inverter a bateria, conforme está sendo indicado na figura parte B, observe, parte B.
de modo que o terminal negativo esteja ligado à placa, provavelmente a corrente ela não fluirá. Preste atenção, aluno. Se você, aluno, inverter a bateria, conforme está sendo indicado na figura parte B, de modo que o terminal negativo esteja ligado à placa, provavelmente a corrente não fluirá. A tensão negativa na placa repele o elétron negativo. Os elétrons continuam ainda a ser emitido pelo filamento. Existe dentro da ampola na forma de uma nuvem de elétron. Estas nuvens de elétron, ela é chamada de casa espacial. Casa espacial. Quando o diodo a vácuo for ligado dentro do circuito, de tal forma que sua placa seja negativa com relação ao seu filamento, diz-se então que tem polarização reversa. Preste atenção. Quando o diodo a vácuo ele for ligado dentro do circuito de tal forma que sua placa seja negativa com relação ao seu filamento, diz-se então que tem polarização reversa. Fleming comparou a operação de um diodo com a operação de uma válvula de retenção, que permite o fluxo da corrente ou de um fluido apenas numa direção. A corrente elétrica, ela pode fluir através da placa para a bateria quando a placa é positiva. Porém, ela não circula quando a placa é negativa. Preste atenção. A corrente elétrica, ela pode fluir através da placa para a bateria quando a placa é positiva. Porém, ela não circula quando a placa é negativa. Como você poderá ver mais adiante, isto é um princípio muito importante e é utilizado em muito circuito eletrônico. Nos Estados Unidos, o dispositivo é chamado válvula diodo. Válvula diodo. Um termo que significa que possui dois eletrodos, uma placa e um filamento suspenso em vácuo. O filamento é muitas vezes chamado cátodo e a placa anodo. Preste atenção. Filamento é muitas vezes chamado cátodo e a placa anodo. O vácuo na ampola de vidro é necessário para impedir a combinação química do filamento com o oxigênio, o que causaria a queima do filamento. O diodo a vácuo foi, de fato, o primeiro componente eletrônico. Por quê? Porque não apenas proporciona o caminho para o fluxo de elétron, como também proporciona algum controle dos elétrons. Nesse caso, controla a direção na qual é permitido o fluxo dos elétrons. Preste atenção, aluno. O diodo a vácuo foi, de fato, o primeiro componente eletrônico. Por quê? Porque não apenas proporciona o caminho para o fluxo de elétron, como também proporciona algum controle dos elétrons. Neste caso, controla a direção na qual é permitido o fluxo de elétron. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.